Quem achou, diga amém. Verso de número 11 do capítulo 7, a palavra de Deus diz assim. Lucas capítulo 7, verso 11. Deus nos fala por sua palavra, dizendo sobre o filho da viúva de Naim. Diz o texto sagrado: e aconteceu pouco depois, em outras traduções está escrito passando o dia ou um dia depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam um dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Diga comigo, era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Do jeito que você está, diga para alguém que está do seu lado, diga a coisa diferente. Diga a coisa diferente que Deus quer fazer sobre a tua vida. Melhore isso dizendo para uma pessoa, mas muito sorridente, diga: há uma coisa diferente. Diga: há uma coisa nova te esperando esta semana. Diga: é coisa grande. Se você crê que é coisa grande, eu convido você a sentar-se aplaudindo ao Senhor. A maioria dos milagres de Jesus se concentra na Galileia, onde o Senhor Deus, através de Jesus o Cristo, pôde realizar muitos dos milagres. Para aqueles que são leitores da palavra de Deus, vão saber que os evangelhos retratam a história do Messias, aquele prometido. Um descreve acerca do Messias prometido, outro descreve de uma outra forma, mas todos trazem o tema central, que é a novidade, as boas novas, aquilo que estava ocorrendo a partir do momento que Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, Messias, o ungido, ele pôde de fato ser abençoador das milhares de pessoas que passaram na sua frente ou próximo a ele. Jesus não hesitava em fazer nada, nem a percorrer longas distâncias. Para ser um apóstolo, os discípulos tiveram que fazer muito, tiveram que seguir. Talvez você diz, seguir é fácil, mas não é. Seguir, você tem que abdicar de si mesmo, de si próprio, das suas convicções, das suas vontades, dos seus desejos. Seguir ao Senhor Jesus, você tem que abrir mão de quem você é. Não é para todos. É por isso que a Sagrada Escritura diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É por isso que a Sagrada Escritura diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu quem escolhi a vós. Porque é difícil, não é fácil. Submete-se literalmente a abrir mão, a deixar. Aqueles que seguiam a Jesus viam todos os dias alguma coisa nova, viam novidade de vida, viam milagres acontecendo, viam pessoas que estavam sem enxergar, enxergando, surdos ouvirem, pessoas mudas falarem. Se você observar o texto bíblico, e especialmente nos 4 evangelhos, você logo verá milagres que são impossíveis até hoje de serem realizados por médicos. Na verdade, o nome não se diria milagres a médicos, porque atribui unicamente milagre a quem pode fazer o que ninguém faz, e é Jesus Cristo que faz o que ninguém faz. Nós ouvimos aqui um milagre. A medicina não conseguiu dar resultado da irmã que veio testemunhar, mas somente a intervenção divina, aquele que fez com que as pessoas se surpreendessem, o dono do milagre, que agiu sobre a vida da irmã, que agiu sobre a vida de milhares de pessoas, é este dono do milagre que está aqui esta noite. É em cima deste cenário de dor, de sofrimento, que o Senhor Jesus sempre se apresentava. Pois é,
lá em Cafarnaum ele estava, quando de repente, talvez no seu coração nasce um desejo profundo. Gente, vamos seguir caminho. Talvez um estava menos preparado, ficou pelo caminho, decidiu ficar em Cafarnaum, e os que puderam saíram e foram de encontro à cidade onde Jesus previamente havia talvez falado. Jesus estava saindo da região nobre, indo diretamente para uma região um pouco mais seca, uma região um pouco mais distinta. Jesus estava saindo e com ele uma multidão o acompanhava, uma grande multidão. Se você observar o texto, é claro, é classificado aqui que Jesus não está apenas com os discípulos, Jesus não está apenas literalmente com os apóstolos, Jesus não está apenas com os seus discípulos, que eram muitos discípulos, mas Jesus está também com uma grande multidão, porque quando nós estamos vivendo com Cristo, podemos esperar sempre pessoas próximas, apóstolos, discípulos, mas também pessoas curiosas, que têm o desejo de ver o que vai acontecer na vida das outras pessoas, o que vai acontecer amanhã, qual é a notícia do amanhã. Todos nós temos o desejo de ser um pouquinho vidente nas coisas. Eu quero saber o que vai acontecer amanhã. Esse povo veio junto para ver a novidade que eles levariam para casa. Essa multidão sabia, literalmente, que ela não iria voltar para casa sem ver alguma coisa que o Senhor iria realizar. Eu parei e percebo vendo Jesus saindo da cidade de Cafarnaum e passando. Jesus diz, talvez vamos, gente. Ninguém entende o porquê que Jesus está apressado. A distância percorrida é cerca de 40 a 50 quilômetros. Não é tão longe, de carro varia talvez 40 minutos de viagem, mas a pé a viagem seria dura e mais do que isso difícil. Jesus sai de Cafarnaum, está saindo, e diz o texto, é passado o dia, ou seja, um dia após o outro, o que dá a entender que a viagem literalmente ocorre em um dia, ou quase um dia. Jesus percorre, e talvez Jesus olhe o relógio, não tinha relógio na época, eu quero que você pense comigo. Jesus olha o relógio e diz, gente, não dá tempo de parar, não dá tempo de beber água, vamos seguir. A hora agora é para seguir, não dá para parar. O povo talvez dizendo, mãe, não dá para acompanhar Jesus, Jesus está muito rápido, não dá para parar, não dá para fazer nada. Jesus está seguindo o caminho, ele sabe que há horas na vida do ser humano que talvez não dê mais tempo. Ele sabe literalmente que há horas na vida humana, limitada, falível, mortal, que não tem mais condição. Ele sabe literalmente que a gente chega numa hora que a gente fala, Deus, acabou, sem saída, não tem mais jeito. É por isso que ele está apressado, porque todas as vezes que um coração palpita no peito, com o desejo de receber uma coisa que ninguém pode dar, ele sabe que só ele pode fazer. Jesus se apressa em fazer aquilo que só ele pode fazer. Jesus se apressa em fazer aquilo que só ele pode dar. Jesus se apressa em fazer aquilo que literalmente só suas mãos pode fazer. Jesus se apressa a fazer aquilo que literalmente nenhum homem, a medicina, o ser humano não pode fazer. Há na cidade alguém precisando. A primeira palavra que eu tenho a você que saiu do seu lar hoje, desesperado, desesperada, sem saber o que fazer, não tendo perspectiva da vida, do amanhã, sabe que esta semana é uma semana difícil. Deus, ele não se atrasa. Deus está preocupado com você. Deus sabe a saída que você precisa, e não há ser humano que possa impedir o trabalhar de Deus. Não há ser humano que possa intervir os passos de Deus em direção à sua vida. Ele chega na hora certa, ele chega no momento certo, ele chega no exato momento que você precisa, queira o diabo ou não. Se nesse momento na sua casa alguém precisa de um milagre, alguém precisa da intervenção, ele não se atrasará. O cenário é esse, porque lá a 50 quilômetros em Naim está uma mulher aflita, alguém com desespero, alguém sofrendo, alguém chorando. Você não pode mensurar o sofrimento de alguém. Quando eu sofro e te digo que estou sofrendo, você pode até dizer, eu sei que você está passando, que a dor é imensa, mas você não pode sentir porque a dor é individual. Eu não posso transferir a minha dor a você.
e muito menos você transferir a sua dor a mim. Por isso, que nesse momento está alguém que compreende exatamente isto. Só Jesus compreende a sua dor, só Jesus compreende o seu sofrimento, só Jesus compreende a sua agonia. É por isso que quando você vai para o quarto chorar, as pessoas não entendem, rejeita, diz: para que está chorando? Para que está fazendo isso? É porque você sabe que não tem com quem contar, e a única pessoa que você pode contar é o Jesus, o Nazareno, dono dos milagres, aquele que faz, aquele que pode. É com ele que você deve contar. Alguém sofrendo em Naim, a primeira coisa que havia acontecido na vida dessa mulher, conforme os registros, é justamente o sofrimento porque ela havia perdido o marido. Diga comigo: perdeu o marido. Diga mais forte: perdeu o marido. Diga mais forte: perdeu o marido. Talvez você diga: perder o marido é uma coisa natural, quando se está à idade avançada ou etc, ou quando a morte chega. Um dia ela chegará a mim, um dia ela chegará a você, se Jesus não vier nos arrebatar. Mas o fato é que essa mulher sofreu. Diz o texto que ela era viúva, e não tinha nada mais desgastante às mulheres daquela época do que ser viúva. Uma, pelo fato de, primeiro, a mulher, ela tinha um sentimento na sociedade totalmente diferente dos dias atuais. Falar de uma mulher que foi criada desde os seus primeiros anos de vida, dizendo o seguinte: você será exatamente cuidada por alguém, você não precisará trabalhar, você literalmente será a provedora. Não, você terá um provedor. Aquela mulher cresceu sabendo que ela haveria de ter um marido, um provedor, alguém que cuidasse dela. Mas de repente, diante de tudo isso, ela sabia que se ela perdesse o marido, ela perderia a possibilidade de ser garantida, de ser cuidada, de ser assistida. Essa mulher, então, talvez como sonho de qualquer família, principalmente naquela época, eles possuem o desejo e têm um filho. O filho nasce, não disse se é antes ou se é depois, mas de fato, o marido morre. Quando ela vê o marido morrendo, ela vê a perda da provisão, ela vê a perda da capacidade de se manter, ela vê a perda da sua vida. Ela tem que levar o seu esposo ao cemitério, e ela tem que voltar à cidade. O cemitério ficava fora da cidade, ela tinha que percorrer aquele caminho e voltar para a sua casa. Que tristeza essa mulher que sonhou em ter uma família linda, em ver os seus filhos crescendo, em ver o esposo cuidando de si, cuidando dos seus filhos, trabalhando, como toda mulher natural que deseja ter uma família, sabe que aqui há uma perda, sabe que aqui há uma incerteza. Essa mulher está enfrentando uma incerteza. Eu não sei como que vai ficar o meu presente, eu não sei como é que vai ficar a minha vida. Há choro nesta casa. Mas como se não bastasse, essa mulher decidiu colocar toda a sua esperança na vida de uma criança. Essa mulher coloca a esperança na vida do filho. Filho quer dizer futuro. Filho quer dizer garantia de ser feliz. Filho quer dizer que nós vamos ter a felicidade de segurá-lo. Filho quer dizer o seguinte: nós vamos ter um futuro. Você deposita toda a sua esperança num filho. Você diz: aquilo que eu não tive enquanto criança, o meu filho terá. Aquilo que eu não tive em vida com os meus pais na minha infância, eu meço, não. Eu dou tudo que eu posso para ver a felicidade do meu filho. Aquela mulher está criando o seu filho sozinha, mas ela está dizendo: aqui é a garantia do meu futuro, aqui é o segredo da minha felicidade, aqui é o segredo de eu ser feliz, aqui é o segredo de eu ter a minha vida diferente. Talvez a dor da tristeza de ter perdido o esposo não fazia amenizar. A única coisa que talvez conseguia ter esperança e controlar isso era a vida do filho. Mas como se não bastasse, a tragédia veio para essa mulher. Quando menos ela esperava, o filho dela adoece, morre, não sei como. A Bíblia não dá detalhes, mas o fato é que ela perde o filho. No instante que ela perde o filho, há um alvoroço na cidade, há todo mundo conturbado. O que está acontecendo? É a casa da viúva, a que perdeu o esposo. Aconteceu uma tragédia grande lá. Há momentos da nossa vida em que não basta o inimigo nos rotular,
não basta o inimigo dizer que a gente é fracassado, não basta o inimigo dizer que a gente não tem futuro, que a gente não dá certo. Além de tudo isso, ele diz: a sua esperança será roubada. Aquilo que você olhava e dizia vai dar certo, parece que da noite para o dia a tragédia diz: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu vim como profeta de Deus ao povo de Resende dizer uma palavra. Não importa a sentença do inimigo, não importa a sentença do inferno, há um Deus que está vivo e Ele está zelando por mim e por você. A hora mais difícil, avisar a família. Você sabe que todo velório, as pessoas mais íntimas fazem parte deste momento de dor. Há um momento que você tem que preparar o corpo, é difícil falar sobre isso, mas é extremamente natural. Todos nós, se Jesus não nos arrebatar, vamos passar por esse momento de dor. O fato é o seguinte: a morte havia tirado o maior prestígio daquela mulher. A morte havia minado a expectativa do sonho, o futuro dela. E agora ela tem que arrumar aquela criancinha, talvez, colocar a sua roupinha, para ir direto exatamente para o mesmo trajeto de dor. Ela arruma, ela tem que preparar tudo, tem que contratar os pranteadores. Naquela época, as pessoas que estavam chorando, elas queriam chorar se fossem pagas. Então imagine a tragédia. E não ter pranteadores naquela época era uma decepção. Era um casamento, era um casamento, é terrível. Eu estou vivendo isso daqui 27 dias, mas não é. A morte é um momento tão tamanho de dor, de sofrimento, que agora literalmente ela tem que olhar para isso e tem que aceitar que aquilo aconteceu na vida dela. Ela tem que ver que ela vai levar para a cova o seu maior sonho. Ela veste ele, está todo mundo chorando, está todo mundo angustiado, está todo mundo vivendo o seu luto. Ela pagou os pranteadores, está saindo da cidade envergonhada, chorando, dizendo: o mesmo trajeto de dor, de sofrimento, de angústia, de lamento, de tortura, eu estou passando de novo. Há crentes aqui esta noite que talvez estão vivendo este cenário, estão dizendo: Deus, já não basta eu sofrer uma vez, Deus, já não basta eu sofrer de novo, ainda estou levando o meu futuro para a cova, estou levando o meu futuro para de fato enterrá-lo. Deus neste momento está vindo de encontro àquela mulher. Ele não chega atrasado. Antes dela sair da cidade, ele tem que chegar. Antes dela enterrar, ele tem que chegar. Jesus está vindo na contramão. Jesus está vindo naquela situação. E é a primeira coisa que eu digo a vocês aqui esta noite, do que o Espírito de Deus me chamou a dizer. Jesus, toda vez que vê uma tragédia sua, Ele virá na contramão da tua situação. A palavra de Deus que eu tenho para você, a primeira é essa. Abra suas mãos se você pode receber. Jesus está vindo na contramão da tua situação. Jesus está vindo na contramão do teu fracasso. Jesus está vindo na contramão da tua tragédia. Enquanto há uma multidão chorando, enquanto há uma multidão pranteando, enquanto a multidão que está vindo é de vergonha, de dor, de sofrimento, há uma multidão acompanhando Jesus. É a multidão da alegria, do canto, que vai converter isso em alegria dupla. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Jesus está vindo na contramão da sua situação. Pergunte para quem está do seu lado: você tem alguma coisa para enterrar essa semana? Perceba isso. O cemitério está na porta da cidade, lá fora. Enquanto isso, o coveiro está dizendo: está no horário. O coveiro está do outro lado dizendo: a cova está abertinha. Está do jeitinho certinho para colocar o teu problema, a tua angústia, a tua dificuldade, a tua tragédia, e dizer: aqui não mexe mais.
Mas em contrapartida, Jesus está vindo na contramão da tua situação para dizer que Ele não atrasa, que Ele não tem horário marcado com você, que atrase o cordeiro, mas o Senhor Jesus não atrasa. Há uma expectativa no mundo espiritual esta noite. Eu sinto isso porque eu estou com isso, que esta semana Deus está abrindo sobre esta igreja uma chance de vir na contramão de situações. Aquilo que é negativo, Deus pode converter em positivo. Segundo, aqui está a multidão de Jesus, ali está a multidão da angústia. A multidão da angústia está chorosa. O coveiro está dizendo: vem logo que eu quero enterrar. Jesus está vindo ali, ó, na contramão. Tudo que aquela mulher tinha que fazer é que todos nós que passamos por um cortejo fúnebre sabemos que devemos fazer. Pelo menos lá em São Paulo, antes de vigorar algumas leis, todas as pessoas sabiam que, havendo um cortejo fúnebre, não tinha semáforo, não tinha farol, não tinha polícia, não tinha ambulância. Vamos respeitar, vamos ovacionar este momento de dor, vamos respeitar a tristeza das pessoas. Talvez, não sei se aqui é assim, as pessoas que estão vivendo o luto saem de algum lugar. Hoje os velórios são do lado do cemitério, mas nas cidades dos interiores mais antigas de São Paulo, fazia-se aquela última volta, e todo mundo parava, ia na frente, olhava e dizia: olha que tristeza. Baixava a cabeça e dizia: está aí uma sofredora. Talvez esse era o cenário. A multidão, quando percebe aquilo, ela se cala. A multidão que está vindo com Jesus sabe que precisa respeitar, baixa a cabeça. Mas existe um que decide não baixar a cabeça. Existe um que deseja literalmente fazer isso que fez na vida dessa mulher sobre a tua vida. Quando está na frente de Jesus, aquele que venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou, sabe que a morte não pode brecá-lo, sabe que a morte não pode pará-lo, sabe que a morte não pode colocar um ponto final. Jesus venceu a morte para mostrar a todos nós que há como vencer as dificuldades, há como vencer os problemas, há como vencer a situação negativa. Comigo, a multidão do choro, Jesus desse lado, coveiro esperando, a multidão tem que abrir espaço. Jesus chega na hora que a mulher vai passar. Quando aquela mulher, ela percebe, as pessoas não vão parar. Jesus se coloca no meio daquela situação. Talvez a multidão que acompanhava Jesus já tinha baixado a cabeça, mas Jesus não. Jesus vem para fazer as coisas diferentes. Jesus sabe que o que passa no caminho dele, ele não deixa do jeito que está. Jesus, ele tem a ousadia de fazer uma coisa que o texto revela, e é a segunda coisa que eu estou dizendo a você que veio aqui hoje. Jesus é especialista em parar em terror. Eu estou dizendo a pessoas que entraram aqui, a palavra que eu tenho a você hoje: Jesus é especialista em parar enterro. Aquilo que está sendo decretado sobre a tua vida, Jesus é especialista em parar enterro. Ele pode ter deixado a multidão passar, mas o teu problema não vai para a cova. Segunda coisa, diga comigo: Jesus, me ajude, a minha voz já foi. Diga: Jesus é especialista em parar enterros. Qual é o enterro que está te acompanhando? Qual é a frustração que está te acompanhando? Jesus é especialista em parar enterro. Está aqui, quando Jesus para, o texto é claro. Jesus tem a ousadia de fazer o que ninguém poderia fazer. Um mestre tocar em um esquife, ou seja, alguém tocar no que era impuro, alguém tocar num caixão.
Jesus não só para o enterro que está te levando à falência. Jesus não só para o enterro que está levando o teu casamento à falência. Jesus não só para o enterro para parar o enterro que está levando a tua saúde para a falência, para o fim do poço, para a cova. Mas Jesus para o enterro para tocar no que você mais precisa. A terceira, a quarta coisa aqui é que Jesus não só para enterro, mas Jesus é especialista também em tocar no que você precisa. Talvez você é como esta mãe, chorando o desespero de ter perdido um filho, mas você sabe que quando Jesus parar o seu enterro, Ele vai tocar no que você precisa. Não se desespere, só manda parar de chorar quem pode. Jesus está dizendo: pare de chorar e toca no teu problema. Para encerrar, Jesus pega, dá continuidade à vida daquele homem, faz com que a vida deste menino seja mudada. Jesus pega, toca e diz: menino, levanta. O menino levanta falando, dá a entender que o menino morreu falando. Isso é conjectura. Obviamente, a palavra de Deus bateu tão forte no meu coração em dizer a você que tudo quanto o inimigo tentou deixar que fosse para a cova e que interrompeu sobre tua vida, quando Jesus parar o enterro e tocar, Jesus está dando continuidade ao que o inimigo havia bloqueado. Eu estou dizendo profeticamente a crente que acredita: você está semanas parado, você está semanas sem conseguir fazer o que você pode fazer, mas quando Jesus vir, literalmente vai ser para fazer andar o que está estagnado, o que está bloqueado, o que está parado. Aceite essa palavra glorificando ao Senhor, dizendo: não vai ficar parado. Quando acontece isso, Jesus chega para atrasar o coveiro. Talvez alguém tenha que sair do meio da multidão. Preciso levar essa notícia para o coveiro. O que, pastor? Avisa lá que o enterro foi cancelado. Você pode dizer profeticamente a esta pessoa que saiu e deixou em casa de fato um defunto, deixou um defunto de problemas, deixou um defunto de dificuldade. Talvez o defunto é o teu esposo, a tua esposa, alguém que precisa ser tocado por Deus. Você pode dizer a esta pessoa, diz: Jesus já mandou. Diga: Jesus já mandou avisar o coveiro que o enterro acabou. Vou repetir isso para você. Jesus está dizendo o seguinte: avisa quem disse que já estava tudo acabado, avisa quem disse que tudo já não tinha mais jeito, avisa para quem disse que não tinha mais condição, que aquilo que eu boto a mão, aquilo que eu intervenho, não é para ficar do jeito que está, é para ser diferente. Avisa que não vai ser desta vez, não vai ser desta vez. Presta atenção. A mesma mulher que havia percorrido as duas vezes o caminho do cemitério, é a mesma agora que vê a multidão tendo que contemplar o milagre que ela teve sobre a sua vida. Diga para quem está do seu lado: há pessoas que desacreditam em você. Pode dizer isso. Há pessoas que desacreditam em você, e esse sentimento traz em nós uma forma tão negativa. É em cima desta palavra que eu quero dizer isso a você: você não voltará para casa do mesmo jeito, você não voltará para casa da mesma forma. Há uma expectativa muito grande. O seu passado não pode lhe bloquear, o teu presente incerto não pode te parar, e o teu futuro Deus já escreveu. Deus tem página nova sobre a tua vida.
É sobre isso que Deus está dizendo a você. Eu quero só cantar, encerrando esta palavra. Essa música Deus deu vindo para cá. Deus deu essa música vindo para cá. É só para você entender que o teu passado não pode te bloquear, que o teu presente não pode te parar, mas somente o futuro que Deus preparou para você já basta. Deus preparou algo grande. Acredite!